Olá, sejam bem-vindos a mais um Cenários. Hoje nós vamos falar sobre um setor que está ajudando a redesenhar o futuro energético do Brasil e do mundo, que é a bioenergia. O campo brasileiro se tornou referência mundial na produção de energia renovável, unindo tecnologia, sustentabilidade e competitividade. Para entender mais como chegamos até aqui e o que vem pela frente, recebemos Expedito Parente Júnior, sócio-diretor da consultoria Nextbio. Tudo bom, Expedito? Seja bem-vindo aos cenários. Tudo bem, Kerlia? Um prazer estar aqui novamente. É sempre uma satisfação para mim fazer parte aqui desses debates. Fico muito feliz de estar aqui de volta. Prazer é nosso receber você mais uma vez aqui com a gente nos cenários. Muito bem. Ah, Expedito, nos últimos anos o Brasil tem se destacado como líder na produção de bioenergia. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente como que o país conquistou esse protagonismo mundial. perfeito. O Brasil, ele sempre foi chamado de o paraíso da biomassa, né? Todos os setores que trazem a biomassa como insumo, como matéria-prima, o Brasil tem destaque internacional, né? Tanto na produção de alimentos, como na produção de energia, e não é diferente no caso da bioenergia, né? A energia da biomassa. O Brasil tem esse destaque em razão de sua vocação agrícola, né? O Brasil tem extensas áreas, áreas propícias para a agricultura, um clima favorável. Nós temos também uma escala industrial já conquistada ao longo dos anos enorme, né? O Brasil está entre os maiores produtores de etanol, os maiores produtores de biodiesel. E também a gente tem um conjunto de marcos regulatórios que rege esse setor, trazendo previsibilidade, né, e buscando a atração de investimentos, né? Então, eu diria que esses três fatores principais, a vocação agrícola, essa escala industrial, né, uma demanda doméstica importante e os marcos regulatórios que foram construídos ao longo dos anos, eles promoveram esses investimentos e faz com que o Brasil hoje seja, sem dúvida, um dos maiores protagonistas, na produção de bioenergia. E a cana-de-açúcar, ela ainda é a principal base da bioenergia nacional. Mas, além dela, quais são as outras fontes de bioenergia produzidas no país atualmente? A cana-de-açúcar ela tem como vantagem, porque não só ela tem o açúcar que se pode produzir o etanol, como também o bagaço de cana que se pode produzir calor e energia, né? Então, por isso que ela tem essa, essa grande importância nesse Vantagem, setor, né? no setor de bioenergia no Brasil. Agora, outros biocombustíveis têm ganhado muito destaque nos últimos anos, né? Especialmente o etanol de milho, né? A gente tem visto aí um boom do etanol de milho nos últimos anos, especialmente neste último ano, né? Praticamente toda semana, ou todo mês é anunciado um novo empreendimento de etanol de milho, né? E tem um conjunto de motivações para isso. O próprio biodiesel também, o biodiesel já é uma indústria já madura, já com de 2003, 2005 para cá, 20 anos, né, de indústria, né? Também conquistando um espaço gigantesco, são quase 10 bilhões de litros de biodiesel sendo produzidos todo ano. O biogás e biometano também vem crescendo no Brasil, muitos empreendimentos na valorização de resíduos para a produção de biogás e depois a produção de biometano em substituição ao gás natural também tem surgido no Brasil. A própria bioeletricidade, ou seja, a produção de eletricidade a partir do bagaço de cana, a partir de resíduos madeirosos, né, resíduos celulosos, como é o caso de madeira, também cresceu no Brasil. Boa parte da matriz elétrica brasileira vem da queima desse bagaço. O próprio etanol de celulósico, também o Brasil investiu em algumas plantas de etanol celulósico, também tem sido destaque no mundo inteiro. E o Brasil espera, nos próximos anos, iniciar em seu território, né, a indústria do que a gente chama de SAF, né, o Sustainable Aviation Fuel, que são os combustíveis sustentáveis de aviação, bem como os combustíveis biobunker, né, de combustível marítimo, também vindo de fontes renováveis. Então, nós temos realmente uma matriz bastante diversificada, né, o que amplia a nossa segurança energética, né, em nossa matriz. E, Expedito, explica para a gente como que a tecnologia está melhorando a produtividade e a rentabilidade desse setor. Olha, a gente, em duas perspectivas, né? Uma perspectiva agrícola, né? O Brasil tem crescido muito a sua produção agrícola sem significar aumento de novas áreas, né?
Se você for olhar o crescimento relativo da produção do Brasil, ela tem sido muito à base de produtividade e não de novas áreas. É claro, a gente também planta novas áreas, mas numa taxa, numa razão muito menor do que a produção, ou seja, o que mostra isso significa agricultura de precisão, melhoramento genético das biomassas, própria automação, uso de tecnologias emergentes, aí, inteligência artificial, Big Data, né, essas tecnologias 4.0 aplicada à agricultura. E também esse mesmo esforço aplicado à indústria, né? Nós temos cada vez mais novas rotas tecnológicas, como eu comentei agora há pouco, né? Cada vez mais novos biocombustíveis sendo produzidos e com fatores de aproveitamento cada vez melhor, né? Se nós olharmos aí historicamente o quanto que a produtividade de etanol a partir da cana, né? O próprio etanol de milho com a tropicalização que foi feita no etanol de milho, certo? O biodiesel, hoje você produz biodiesel a partir de praticamente qualquer matéria graxa, né? Tudo isso tem feito com que a produção de biocombustíveis tenha surgido, tenha sido rentável no Brasil, movido por desenvolvimento tecnológico, né? Por tecnologia e ciência. Expedito, qual é o impacto da bioenergia na redução das emissões de gases do efeito estufa? Bom, primeiro, os biocombustíveis eles substituem o uso de combustível fóssil, né? E ao fazer isso, aquele gás de efeito estufa que antes era emitido pelo combustível fóssil deixa de ser emitido. E no caso dos gases emitidos pelos biocombustíveis, ele não é considerado como um contribuidor de efeito estufa, em razão de que ele retorna para a natureza pela fotossíntese no crescimento da biomassa. Então há uma renovabilidade, por isso que por isso que ele é considerado um combustível renovável. Além disso, alguns biocombustíveis, né, em especial o biodiesel, o biometano, o biogás, eles usam resíduos como matéria-prima. Então, aquele material que antes iria ser disposto na natureza e que, consequentemente, iria emitir gás de efeito estufa, deixa de acontecê-lo e vira matéria-prima para a produção de biocombustíveis, né? E tem um terceiro aspecto ligado à poluição, mesmo que não seja gás de efeito estufa, mas é um aspecto importante do ponto de vista ambiental, que é os biocombustíveis, eles melhoram a qualidade do ar, especialmente nos grandes centros, né? E isso tem estudos que mostram o quanto que isso reduz internações, óbitos ligados a doenças cardiorrespiratórias e o quanto isso significa também de economia nos cofres públicos, com a saúde pública, né? Então, por tudo isso, a bioenergia é considerada um mecanismo muito viável de combate à poluição. Entendi. E, Expedito, na sua visão, que você estuda isso há bastante tempo, né? Você acha que o Brasil tem potencial para ampliar as exportações de bioenergia? E explica para a gente também quais mercados são mais promissores. Esse é um grande desafio, certo? Apesar do Brasil ser esse gigante da bioenergia, a nossa participação no comércio exterior é muito tímido, né? Praticamente todo o etanol que a gente produz, a gente mesmo consome. Praticamente todo o biodiesel que a gente produz, a gente consome. A gente tem uma participação muito pequena na, na exportação desses biocombustíveis líquidos. No caso da bioenergia sólida, né? Por exemplo, pellet de madeira. Existem outros países com vocação muito menor do que o Brasil, que têm uma participação no comércio exterior maior, e isso em razão de alguns desafios, né, que nós temos, né? Questão de infraestrutura, de transporte, já que o Brasil é um país muito continental. Nós mesmos temos também um consumo interno muito grande, né, um consumo doméstico muito grande. Nosso sistema tributário também muitas vezes não facilita essa exportação e de maneira que a gente não tem participado desses mercados. É uma enorme oportunidade o Brasil passar a exportar esses produtos, até porque cada vez mais você vê países aderindo aí ao cenário net zero emission, né, de crescimento zero em carbono até 2050, 2060. E os principais mercados são especialmente o mercado europeu, que é muito preocupado com o aspecto ambiental, e também alguns países asiáticos, né? China, Coreia, o Japão, também tem estabelecido esse tipo de metas, né?
E essa é uma grande oportunidade que eu entendo que o Brasil deveria se esforçar em resolver suas barreiras. E como o cenário da transição energética global influencia as estratégias brasileiras de produção e comercialização de bioenergia? Isso complementa um pouco a pergunta e a resposta anterior, né? Ou seja, existem as metas de descarbonização tanto dos países, dos territórios, como dos setores. Então, vou dar um exemplo aqui. O IMO, né, o International Marine Organization, a Organização Internacional Marítima, eles impuseram metas de descarbonização para o setor marítimo, né? Todas as operadoras que transportam via marítima, que é o grande modal de transporte de carga em massa, de carga principalmente no mundo, eles vão ter que descarbonizar. E das várias, das várias medidas possíveis de descarbonização, todas elas são muito limitadas de maneira a encontrarem nos biocombustíveis realmente talvez a grande solução para isso, né? E nenhum país do mundo do tamanho do Brasil, que o Brasil, além de ser um país grande produtor de biocombustível, o Brasil é o grande país com capacidade de expansão, né? Os Estados Unidos têm uma indústria de biocombustíveis maior que a do Brasil, mas não tem a capacidade de expansão que o Brasil tem. E esses volumes, né, dessas metas de descarbonização são volumes gigantescos, né? Então, a China, por exemplo, já percebeu, a gente tem recebido aí pelo menos 4 ou 5 missões da COSCO, né, China Ocean Shipping Company, a estatal chinesa que transporta, faz a operadora marítima, vindo ao Brasil, estudando como ela pode ampliar suas atividades aqui no Brasil, para poder ter o Brasil como grande provedor de biocombustíveis. Eles já perceberam, são palavras deles, né, que o Net Zero Emission em 2050 não será factível se o Brasil não tiver um protagonismo na, na produção e comercialização de biocombustíveis para esses países, né? Sem o Brasil, o Net Zero Emission não será factível. Então, isso é uma enorme oportunidade para a gente. E, Expedito, quais são as barreiras que ainda dificultam a expansão desse ramo no Brasil? A gente falou na pergunta anterior sobre essa questão do potencial do Brasil de ampliar as exportações, né? Mas o que é que está dificultando esse mercado? O que é que poderia ser feito para a gente produzir mais a ponto da gente não se concentrar única e exclusivamente no mercado interno e a gente poder expandir também essa comercialização de bioenergia? São vários fatores, né? Todo o mercado energético ele é puxado pela demanda, certo? Começa por aí. E a demanda por esses novos combustíveis, as metas foram estabelecidas, mas não foram regulamentadas. Agora mesmo, usando a mesma IMO como referência, como exemplo, agora semana passada teve uma reunião no IMO, né, com todos, boa parte dos países participando. Os Estados Unidos, eles têm, com a nova política, geopolítica americana, né, eles têm colocado dificuldades a essas medidas de, de combate ao efeito estufa. E eles resolveram adiar por mais um ano a regulamentação dos pênaltis, né, das penalidades para aqueles que descumprirem as metas de descarbonização. E então, ou seja, esses empreendimentos são empreendimentos intensos em capital, né? Empreendimentos de 1 bilhão de reais, 2 bilhões de reais. E ninguém investe bilhão sem ter a garantia do mercado, sem ter a garantia também regulatória do mercado, né? E é um mercado muito regulado, muito, como eu falei, puxado pela demanda. Então, sem regulação, os investidores ficam receosos nesses investimentos. Além disso, no Brasil, você tem um problema histórico nosso, né, que todo brasileiro conhece, que é o nosso juro alto, né? Você realmente tirar seu dinheiro de da renda fixa a 15% ao ano para poder investir no negócio, especialmente um negócio que é emergente, que não está completamente regulado, é, há uma indisposição para isso, né? Então, o nosso custo do crédito, custo do capital, né, o acesso ao financiamento é muito ruim, né? O Brasil também tem visto aí uma volatilidade do câmbio, né? Além do aspecto da infraestrutura que a gente comentou antes já também. Então,
Esses são grandes, grandes desafios. Eu tenho participado de alguns empreendimentos para a produção de e-metanol, né, um metanol renovável, e a gente passa por todos esses problemas, sabe? A gente vive na pele todos esses problemas que eu acabei de relatar aqui. E, Expedito, em termos de impactos sociais, como que a produção de bioenergia afeta as comunidades rurais e a geração de empregos aqui no Brasil? Esse é o grande, a grande. Então, eu diria até que o Brasil já tem uma matriz energética verde, né? Já há muitos anos. Ou seja, o Brasil hoje ele tem uma participação de energias renováveis que a Europa, por exemplo, quer ter daqui a 30 anos, né? Então a gente já antecipou em 30 anos essas metas, em razão dessa nossa vocação, né? E, então hoje o grande benefício dos biocombustíveis, eu costumo dizer que não é nem tanto o aspecto ambiental. Muito se fala no aspecto ambiental, mas eu diria que o grande benefício, de fato, são os benefícios sociais, né? Os biocombustíveis, eles demandam matéria-prima. A matéria-prima ela é produzida nas zonas rurais, né? Há uma enorme oportunidade para as comunidades locais de produção de matéria-prima. Existe, evidentemente, o agronegócio, que produz o grande volume de soja e de milho, mas existe também a agricultura familiar, produzindo diferentes tipos de oleaginosa, diferentes tipos de matéria-prima amilácea, diferentes tipos de biomassa, né? Aproveitando, reutilizando resíduos, valorizando resíduos, que gera emprego, gera renda. E essa, inclusive, é o grande guardião dessa indústria no Brasil, né? Quando, por alguma questão mercadológica, o etanol fica muito mais caro do que a gasolina, ou que o biodiesel fica muito mais caro do que o diesel, o grande guardião para você defender a manutenção dessas misturas obrigatórias é o impacto social que essa indústria tem, né, no setor. Então, dando um exemplo, no setor de biodiesel existe o selo combustível social. Hoje, praticamente 100% do biodiesel produzido no Brasil são de produtores detentores desse selo, né, em que esse selo, para você obter, você tem que comprovar que 30% da sua matéria-prima vem da agricultura familiar. Isso tem resultado um benefício para mais de 100 mil famílias. Se a gente imaginar que uma família tem, em média, quatro pessoas, então 400 mil pessoas sendo beneficiadas diretamente, né? Isso é mais de R$ 1 bilhão, sabe, de compra de matéria-prima da agricultura familiar. Então, uma grande política social associada a uma política energética e ambiental, né? Expedito, você acredita que a diversificação de fontes é um caminho inevitável para o Brasil manter a competitividade? Ah, com certeza, né? Lá atrás, quando você me perguntou sobre as barreiras, né? Eu falei das barreiras de crédito, de infraestrutura, mas quando a gente fala em desafio de uma maneira mais ampla, não tenha dúvida que o maior desafio para o crescimento da indústria de biocombustíveis, especialmente para esses volumes que se espera, né, numa participação internacional do Brasil, é o suprimento de matéria-prima seguro, barato e sustentável, né? E cada região tem sua vocação, cada região tem sua potencialidade, né? E você diversificar isso, valoriza essas vocações e potencialidades peculiares de cada região, né? Maximiza o impacto social que a gente comentou agora há pouco, além de, evidentemente, trazer resiliência, né, pro setor, porque ou seja, a volatilidade de preço, os choques de clima, né, ficam diversificados, né, quando a gente trabalha com um mix de matéria-prima também diversificado, né? Então, isso permite otimizar e balancear oferta, custos, né, impactos sem dúvida, a diversificação de fontes uma política importante para o crescimento desse setor. Muito bem. E para a gente encerrar esses cenários, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Expedito, sobre o papel da bioenergia no futuro energético do Brasil. É, né, olhando para trás, né, assim, a bioenergia, ou a indústria da bioenergia, ela é uma demonstração clara da capacidade empreendedora do Brasil, né? O Brasil, o Brasil se tornou protagonista disso, né? E não é comum, não são todos os setores que o Brasil tem esse protagonismo, né? E o agronegócio tem esse papel estratégico
na geração de emprego e renda, né? Tem esse papel importante na redução da poluição, na redução dos efeitos climáticos causados pelo efeito estufa, né? O agro também tem sido um palco de inovação, né? Nós temos vários exemplos de, de, de cases, né? De inovações muito típicas nossas e de ponta em relação a qualquer outro setor. Então, é um setor que está todo mundo querendo, como eu disse, né? O mundo inteiro descobriu a importância, né, da redução do efeito estufa, a importância do uso dos biocombustíveis, o uso da bioenergia. E, como eu disse, o Brasil poderá ser o grande manancial desse produto, desse material. Então talvez seja uma grande oportunidade para o Brasil nos próximos anos, né? Qualquer investimento, não à toa esse setor está muito comprador, está muito investidor, né? Está todo mundo ampliando suas produções, montando novas fábricas, consolidação acontecendo entre grandes empresas comprando as menores. Então é realmente um setor muito aquecido, de maneira que parte do crescimento do Brasil nos próximos anos terá uma contribuição importante desse setor, né? Então, qualquer suporte, qualquer apoio a ele será uma medida inteligente. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui ao Expedito, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.